Dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu. Está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é a propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje, programa que encerra aqui a semana no Acordando para o Propósito. Sexta-feira, nós temos aqui um encontro marcado também às 6h07 da manhã. E você sabe que sexta-feira nós oramos pelos pedidos que foram colocados aqui nas nossas descrições ao longo da semana e principalmente aqueles que foram colocados na quinta-feira. Portanto, se você tem algum pedido de oração, não tem problema você colocar aqui hoje nos comentários, porque nós estaremos apresentando ao Senhor. Óbvio que quando você coloca na quinta-feira, nos outros dias, nós temos como talvez mencionar de maneira mais específica o seu pedido de oração, mas não há problema algum quando nós apresentarmos aqui aqueles que estão colocando e mencionando na descrição o seu pedido de oração. Certamente, o Deus Todo-Poderoso vai estar colhendo suas orações e suas petições. Tenha certeza disso. Hoje, sexta-feira, como eu disse, nós estamos encerrando a semana, mas ainda temos toda uma segunda quinzena no Acordando para o Propósito para tratar sobre Apocalipse, que é a temática do mês aqui no Acordando para o Propósito. E por falar nisso, você sabe que nós temos esse material exclusivo que você pode adquirir para poder aumentar o seu conhecimento, para poder você aumentar aí a sua carga de entendimento dessa temática escatológica, que é Apocalipse. Além de palestras, né, sobre esse tema, análise das lições dessa revista, nós temos uma seleção de vídeos para os seus estudos, materiais em PDF, PowerPoint padrão, para poder você editar e fazer as suas lições, as suas apresentações, ou até estudos do tema. São mais de 10 horas de conteúdo próprio, além dos conteúdos selecionados que nós disponibilizamos para você, para além também daquilo que você tem em material, em PDF, em PowerPoint. São muitos conteúdos e vale muito a pena você investir nesse material. Se você tiver o desejo, o link está na nossa descrição. E lembrando que nós, agora no mês de maio, dia 11 de maio, nós vamos realizar o Workshop Bíblico Cultural do Crente Docente no Centro Cultural Jerusalém. Ali, dia 11, a partir das 10 da manhã, nós vamos ter uma visita guiada, vamos ter palestras e vamos ter também apostila e certificado. Vou estar ali com o pastor Gilson Paulo, com o pastor Ricardo Silva, para esse evento que vai aí marcar uma série de outras atividades do nosso ministério, e eu tenho certeza absoluta. Se você não conhece o trabalho do Crente Docente, no YouTube é youtube.com/crente docente. Tem muitas aulas, muito material de estudo bíblico, ensino bíblico, principalmente de lições de escola bíblica. Você vai aí se deliciar com tanto material que nós temos, certo? E se você quiser se inscrever no nosso workshop bíblico cultural, os ingressos para você adquirir nesse primeiro lote estão aqui na descrição também. Isso vai te ajudar e te favorecer ao seu conhecimento, a toda a parte cultural sobre Jerusalém. Essa maquete do Centro Cultural de Jerusalém é uma maquete que ela representa Jerusalém antiga e é a maior maquete existente no mundo nesse viés, tá certo? Então, hoje você deve estar aí querendo saber qual o significado dos 7 selos do Apocalipse. E antes de nós falarmos sobre isso especificamente, é importante você dizer para as pessoas que talvez você vai explicar sobre esse tema, ou você que está começando a compreender esse tema, que algumas coisas que nós aprendemos
no livro de Apocalipse, eles têm caráter literal, outros têm caráter simbólicos, outros caráter figurativos. Por exemplo, o que nós vamos falar aqui hoje, eles representam símbolos, coisas que dão significado a algum acontecimento. Então, a visão apocalíptica de João, ela contempla alguns cenários onde nós vamos ver simbologias, vamos ver figuras que vão apontar para algo ou símbolos que vão significar algo. E aí, nem sempre falar sobre alguns aspectos tem a representatividade literal, mas pelo contrário, algum acontecimento, alguma figura, algum símbolo vai ter a representação de algo ou de algum evento. E é o que acontece quando nós vamos falar sobre esses assuntos, que basicamente não é apenas sobre selos que se fala em Apocalipse, mas certamente você já ouviu falar sobre 7 selos, que é o que nós vamos falar hoje, 7 trombetas, você já ouviu falar sobre isso? 7 taças. Então aí veja, são muitas coisas que você de alguma forma acaba tendo algum tipo de dúvida, porque são representações, tem ali o caráter simbólico de representar algo, ou muitas das vezes, como eu falei, sentido figurado, alegórico. E aí a gente precisa trabalhar muito bem isso para poder nós entendermos os aspectos relacionados ao que aparece no livro de Apocalipse. Mas, falando aqui especificamente dos 7 selos, eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Apocalipse, capítulo de número 6. Nós vamos fazer uma leitura, tá certo? E você vai ter aqui algumas compreensões interessantes. Eu quero que você veja que o texto bíblico vai explicando algumas coisas para nós. Nós vamos ler aqui alguns trechos, talvez até um determinado versículo, só para poder você compreender. E aí eu vou tentar explicar de maneira sucinta um pouco do que representa esses selos. E aí você vai entender também o significado que algumas coisas o texto bíblico apresenta. Então, capítulo de número 6 de Apocalipse diz assim: Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavalheiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então eu vi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se o ar, todo o poder sobre as almas daqueles que lhe haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e o testemunho que deram. E eles chamavam em alta voz, até quando o soberano santo e verdadeiro
esperas para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue. Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus servos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Observei quando se abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacodem por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilha foram movidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas e as montanhas, e eles gritavam: as montanhas e as rochas caíam sobre nós, escondendo-nos da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia, o grande a grande ira, a quem eles poderá suportar. Veja que nesse capítulo 6, nós temos 6 selos, e o oitavo e o sétimo selo está no oitavo capítulo. Nós não vamos ler para poder ganharmos tempo para você entender. A, você viu a cada um selo, a cada abertura de um selo, você tem aqui acontecido de uma ira que no pode perceber que quando o apóstolo João ele tem essa visão, o que nós vemos claramente é que esses erram sobre a natureza, sobre a humanidade. E aí quando o texto ele apresenta aqui os acontecimentos, ele primeiro, ele indica o porquê isso vai acontecer. Ele indica para quem isso irá acontecer. E também você vê aqui que o selo, ele é uma espécie de instrumento para acionar esses acontecimentos. Então, à medida que cada selo é aberto, a gente vê que vai aumentar aqui alguns acontecimentos. Às vezes vai aumentar a aflição, vai aumentar algum tipo de relação de angústia dos seres viventes, vai aumentar a questão relacionada também às catástrofes. Tudo isso tem uma vinculação, obviamente, com os eventos que nós ora estávamos estudando, como, por exemplo, a grande tribulação, as questões que vamos estudar sobre o aspecto do anticristo. Tudo isso são sinalizações. Então, o primeiro selo, você viu que apresenta, né, um cavalo branco, e aí tem um personagem, né, que recebe uma coroa. Então, esse cavalo, de alguma forma, a representação é o marco de início da tribulação, com a representação do cavaleiro como sendo o anticristo. O segundo selo, quando apresenta um aspecto do cavalo vermelho, né, que vai receber uma grande espada. Então ali vai ter o poder de tirar a paz da terra. Então eles vão simbolizar ali, de alguma forma, a questão da guerra ou das guerras, dos conflitos. O terceiro selo, um cavalo preto, e aí tem uma balança, vai representar a questão da fome aqui na Terra. Então você vê que há uma gradação de eventos. Você vê o quarto selo, quando aberto, vai introduzir ali um cavalo amarelo.
e o seu cavaleiro vai se chamar Morte. Então representa, basicamente, a representatividade da morte. Então você vê que a angústia, a aflição, a morte, a guerra, tudo isso aqui envolto nessa apresentação. O quinto selo, por exemplo, que a gente vê no versículo 9 ao 11, ele vai ter ali a representação de todos os mártires, que são o quê? Homens, mulheres que se sacrificaram pela causa do Senhor. Então, olha só, uma representação em meio ao caos de representar os mártires. E o sexto selo, ele apresenta o quê? Um elemento relacionado à natureza, que vai representar o quê? Olha, terremotos, a questão do sol, da lua, das estrelas, o céu, as montanhas, todos os aspectos relacionados à natureza vão representar o quê? Essas assolações e essas devastações no âmbito mundial. É o que é tratado do versículo 12 ao 14. Aí eu disse para você que tem o sétimo selo. Então você, para finalizar, vai lá no capítulo 8 de Apocalipse para a gente ler o primeiro versículo. Porque esse sétimo e último selo apresentado aqui, ele apresenta um silêncio no céu por meia hora. E este selo, então, ele vai marcar o quê? Uma etapa dos juízos divinos, agora que serão executados quando você for estudar sobre as sete trombetas. Aí você tem que acompanhar o Acordando para o Propósito. Mas vamos lá. Capítulo de número 8, versículo de número 1. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus. E a eles foram dadas sete trombetas, que vai marcar o quê? A execução dos juízos de Deus. Entendido isso daí? Então eu creio que hoje você entendeu o significado dos sete selos do Apocalipse. Eu espero que você tenha aprendido, que você acompanhe para você entender sobre as sete trombetas e as sete taças, completando 21 é, aqui figuras representadas por selos, representado por taças, representado por trombetas. Então são 21 instrumentos com três elementos diferentes: taças, selos, trombetas, que apresentam e descrevem a saída de Deus que virá sobre a terra, inclusive através dos próprios elementos aplicados aqui, onde também tem a representação do anticristo, como você viu aqui na questão do cavalo, um personagem que tem a clara evidência da iniciação, da tribulação e também da implantação do anticristo. Diga para mim, você entendeu? Restou-lhe dúvidas? Tem mais detalhes que você quer saber? Diga aqui, faça uma pergunta, participe. Se foi compreensível para você, se foi didático, se foi pedagógico, você pode dizer aqui para poder nós também sabermos se estamos no caminho certo da boa compreensão do texto bíblico. Então vamos estar orando, apresentando os pedidos de oração daqueles que colocaram aqui e abençoando o teu final de semana. Pai, nós queremos louvar o teu nome, nós queremos te agradecer por essa semana que tu nos concedeu. Obrigado por cada dia que nós podemos estar aqui falando da tua palavra, aprendendo da tua palavra, refletindo a tua palavra. Neste dia eu quero em especial, Senhor, apresentar o pedido e as demandas dos teus filhos, aqueles que apresentaram pedido de oração, aqueles que apresentaram a demanda, seja na área da saúde, seja na área financeira, seja na área material, espiritual, na área sentimental, emocional, pessoas que têm demandas nas diversas áreas e que têm colocado diante de ti um pedido por provisão, um pedido por restauração, um pedido para que tu venha intervir, Senhor, porque nós sabemos que aquele que pede está crendo no teu poder, está crendo na tua autoridade para poder trazer soluções. Nós sabemos que nossa vida contigo é uma vida que deve ser de comunhão, uma vida que deve ser de relacionamento, e eu creio que também através disso tu responde. Portanto, nós te entregamos a vida de cada um
que nos acompanha, cada um que tem aprendido a palavra e também entendido o poder da fé, o poder das tuas mãos para poder realizar. Nós queremos crer e concordar com a vitória de cada um que necessita de oração neste dia. É o que nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um ótimo final de semana para você. Seja um final de semana produtivo, repleto de aprendizado, por que não? E também de muita reflexão naquilo que você tem aprendido, porque os dias têm sido abreviados e cada vez mais a volta do Senhor Jesus é esperada por conta daquilo que a própria palavra diz, tá certo? Então, Deus abençoe sua vida e parabéns porque você está aqui acordando para o propósito. Forte abraço.